A minha formação, se você quiser usar para defini-la uma frase de Oswald de Andrade, seria uma espécie de contribuição milionária de todos os erros. Aliás, me encantam muito mais os erros do que os acertos na história da poesia. Infância, como vocês podem ver nesse depoimento, não foi lá grandes coisas não, porque eu tive a infelicidade de nascer neste país remoto e desconhecido, cujo nome começa com a letra B de bye-bye, onde para se fazer as menores coisas a gente tem que fazer esforços de mentalização. Eu, já prevendo que a circunstância não era das mais afortunadas, resisti e tive que ser tirado a fórceps da barriga de minha mãe, de onde sinto uma imensa nostalgia, quer dizer, eu gostaria de ter continuado lá eternamente. Aí comecei a viver na remota e infeliz cidade de Belo Horizonte, de onde também foi tirado a fórceps em 1955, na periferia da corte de Juscelino Kubitschek, e trazido para o Rio de Janeiro a contragosto. Quer dizer, a minha vida desde o princípio tem sido uma sucessão de desgostos. Nesse rosário de desgostos aí que eu estava pintando, um deles era o fato de que eu era a única criança disponível para os exercícios sadomasoquistas de minhas tias, que me impuseram uma espécie de rondó de cavalinhos, no qual eu era o único sócio-atleta. Então fui adestrado naquele picadeiro e obrigado desde a mais tenra idade a dizer palavras esdrúxulas, tanto que quando cheguei ao meu primeiro aniversário, fato que se tornou célebre e notável na pequena história familiar, na petite histoire da minha família, fui capaz de pronunciar a palavra liquidificador para a alegria dessas minhas tias. Então você vê que já desde o primeiro momento tive compulsoriamente uma relação, como é que eu diria, uma relação intensa e próxima com as palavras. Eu passei direto de Anfangatê para Via Gagá, porque jovem aos 44 anos de idade, infelizmente, é uma impossibilidade cronológica. Não tem me espantado muito, primeiro, o envelhecimento não tem me espantado tanto. Eu acho que a juventude também tem uma atitude que é típica até dos anos 70, que felizmente essa atitude de alguma maneira se cristalizou em mim. Eu acho que já seria incapaz hoje de abdicar desse tipo de atitude. Quer dizer, não, as coisas não têm para mim uma afeição reverencial. Assim, as coisas para mim não têm elas estão sempre à mercê de um espírito, do espírito da demolição, né? Não é uma demolição também programática. Eu acho que as coisas que têm o seu encanto e o seu valor merecem ser devidamente apreciadas, mas eu acho também que nada a priori merece as homenagens da gente, entendeu? Quer dizer, é preciso estar o tempo todo rechecando o valor das coisas. Desde menino convivi com pessoas mais velhas, engraçado, hoje tenho convivido com pessoas cada vez mais moças. Até minha mulher hoje é uma mulher extremamente moça, extremamente jovem e tal, mas para mim essa coisa do tempo nunca foi exatamente uma tirania, não. Quer dizer, nunca me senti à vontade na minha geração, nem em qualquer outra geração. Tenho a impressão que eu sou uma espécie de trânsfuga geracional. Quer dizer, eu gosto sempre de estar no lugar onde não deveria estar, entendeu? Quer dizer, tem uma sensação de exílio cronológico mesmo, que eu até cultivo. Uma espécie de inatualidade, como diria lá o nosso amigo Frederico Nietzsche, entendeu? Uma inatualidade. Quer dizer, eu acho horrível você ser escravo das modas do seu tempo e da maneira de pensar do seu tempo. Eu gostaria e procuro me libertar desses constrangimentos geracionais e cronológicos. Olha, a música para mim foi assim, uma espécie de... Foi a minha pátria, ou a minha mátria. A música para mim era tudo. O meu sonho era fazer música. E aos poucos eu fui percebendo que a música não era suficiente para mim, porque a música, por mais que ela te proponha formas, ela não te propõe conteúdos, ela não te propõe conceitos, né?
Então, eu acabei derivando para as palavras, mas mantive sempre uma relação de vizinhança, no mínimo, com a música. Tive vários parceiros assim, musicais. O primeiro deles, o que mais me influenciou, foi o Egberto Gismonti. Aliás, a gente costuma dizer de brincadeira que o dia que nós nos encontramos foi um dia muito importante para a música brasileira, não pelo que nós tenhamos feito, mas pelo que nós deixamos de fazer. Porque ele era um letrista muito medíocre e eu era um compositor pior ainda. Então ele deixou de fazer letra e eu deixei de fazer música. Começamos a compor juntos. E fizemos juntos 40, 50 canções, vários discos e gravamos para lá e para cá. Depois dessa relação, acabou saindo esse grupo a que você se referiu, a Barca do Sol, que era um grupo do meu irmão Nando Carneiro, do Jaquim Morenembal e de mais um grupo de músicos. E depois tive outras parcerias também, tive uma parceria de 15, 16 canções com o Astor Piazzolla, que me conheceu através do Egberto também, tinha comprado uns discos do Egberto em Buenos Aires. Depois o Francis Haim, o John Nestin, mais recentemente o Wagner Tiso, com quem tenho feito várias coisas, já numa outra onda, quer dizer, já sem aquele compromisso de fazer canção, fazendo assim cantatas ou fazendo músicas que se pretendam mais próximas do que seria a música erudita, não no sentido tradicional, mas assim mais próximas do que seria assim músicas para serem executadas em contextos não... Quer dizer, músicas não radiofônicas, um tipo de música mais assim, mais voltado para um outro tipo de mercado. Mas para mim sempre foi uma proximidade fundamental. Eu sempre estive próximo da música e não pretendo me dissociar dela, não. Quer dizer, para mim ela é uma referência, uma deusa fundamental. Eu adoro a televisão. Sou talvez a primeira geração formada pela televisão, formada assim com a presença da televisão, não formada pela televisão, mas formada com a presença da televisão. E ela sempre exerceu por mim um fascínio absoluto. Porque você liga aquela luzinha, eu fico inteiramente encantado, hipnotizado, mesmerizado. Eu acho aquilo lindo, sempre achei. Tive assim o privilégio de ter assistido às obras completas de Frank Capra durante a minha adolescência, nas sessões da tarde. Quer dizer, o besterol todo que eu adquiri através da televisão, para mim também é inestimável. Evidentemente, a televisão, a maior parte das coisas que a televisão exibe é porcaria. Mas me interessa muito como veículo. Acho que as coisas mais interessantes podem passar na televisão. E acho que ela é, de maneira geral, subestimada. Eu acho que a televisão pode ser um veículo de informações de ponta. E, de maneira geral, as pessoas têm pânico da televisão, supondo que ela é uma espécie de organismo forjador de ideologias, quando, na verdade, ela é um mero veículo. Né? Eu acho que quem definiu a televisão magnificamente foi o Federico Fellini, quando disse que ela não passa de um eletrodoméstico. Né? Então, você faz o que você quiser desse eletrodoméstico. E eu tenho tido o prazer de fazer desse eletrodoméstico coisas que me agradam bastante. Toda a literatura brasileira, desde os primórdios, desde Pero Vaz Caminha, passando pelos barrocos baianos, Vieira, depois a Arcádia Mineira, me interessou muito, o romantismo, o nativismo de figuras como Gonçalves Dias, o besterol do Zé de Alencar. Quer dizer, toda a literatura brasileira me influenciou muito e sobretudo a literatura inglesa também. Eu tenho paixão pela literatura inglesa. Shakespeare, para mim, é uma figura central. Quer dizer, Shakespeare, para mim, sempre foi uma figura venerável, da qual traduzi algumas peças e alguns sonetos, traduzi ortodoxamente. Me lembro até de um soneto que me agradou muito, que eu traduzi recentemente, que dizia assim: o bronze, a pedra, a terra, o mar sem fim. Se a morte impõe a todos seu rigor, como a beleza há de durar assim, se não tem mais que a força de uma flor? Será que o sopro do verão perdura contra o assédio dos dias de tormenta, se nem a pedra se conserva dura, nem os portões de aço se sustentam? Terrível reflexão. Como ocultar do tempo a sua joia mais acesa? Seu pé veloz, que mão há de parar? Quem lhe proíbe o desgaste da beleza? Ninguém. Só se um milagre faz se impor e em tinta negra esplende o meu amor. Quer dizer, fiz também com Shakespeare algumas parcerias menos ortodoxas. O resto da literatura inglesa, toda a literatura inglesa contemporânea, os românticos da virada do século XVIII para o século XIX, Keats, Byron, são figuras fundamentais para mim. Como é que sobrevive um poeta? Sobrevive fazendo biscate, como em todas as eras. O poeta é uma espécie de call girl assim, da cultura, né? Biscateiro,
ele está sempre à mercê do telefone, de alguma jogada, alguma possibilidade de fazer alguma outra coisa. De modo geral, exercícios correlatos à própria poesia. Mas outros não, outros vivem aí essa coisa esquizofrênica, bifronte, do cidadão que tem lá uma vida, digamos, convencional, no caso do Mauro de Andrade, é extremamente assim, paradigmático dessa figura do poeta que é funcionário público. Quer dizer, tem uma série de saídas por aí, mas evidentemente não sobrevive de escrever poesia. No meu caso, eu ganhei dinheiro sempre com música popular, com teatro, com roteiros para cinema e para televisão. A poesia, aliás, teve um ano que me sustentou. Foi um negócio estranhíssimo. Eu ganhei um prêmio, uns $3.000. Depois o Wagner Tiso fez um disco que tinha um roteiro meu, pagou $2.000. Quer dizer, teve um ano que eu tive a impressão de que poderia viver de poesia, mas foi só um sonho, como aquela peça do Caldeirão de la Barca. Logo eu percebi que era uma ilusão. A coisa se desvaneceu. A poesia é uma espécie de luxo da linguagem. Ela está sempre... Enfim, é uma espécie de caviar que se produz, de ova que só se produz num esturjão, num mar misterioso qualquer que você pode, enfim, nortear, você pode... estou falando besteira. Eu acho que uma das características mais assim, estimulantes do nosso tempo é exatamente esse convívio crítico e parodístico das diferentes mídias, né? Essa palavra é uma palavra latina complicada, nunca sei se a gente conjuga ela como os latinos ou se a gente faz essa versão que a imprensa dá hoje, de falar de a mídia, né? Porque na verdade é plural, seria os mídia. Mas então eu acho que é fundamental esse convívio das diversas possibilidades de linguagem, e acho que desse convívio tem saído as coisas mais interessantes dos últimos tempos. Vi, por exemplo, há pouco tempo um filme do David Mamet chamado Oliana, que é uma filmagem muito pouco cinematográfica de uma peça de teatro dele. E essa peça te dá uma sensação claustrofóbica muito rara de se ver no cinema. Quer dizer, eu acho que exatamente essa espécie de contrabando conceitual que você faz de uma linguagem para outra pode ser uma das formas mais fecundas e contundentes de se fazer arte hoje. Eu sempre imaginei que eu fosse um personagem de Marcel Camus. Aliás, Marcel Camus nasceu no norte da África, mas o Marcel Camus, em sua temporada francesa, sempre imaginei que fosse me sentir à vontade na Europa e tal. E quando fui obrigado a sair do Brasil, em 1975, a convite do Astor Piazzolla, fui lá para escrever um musical com ele. Musical esse que acabou nunca sendo encenado, porque ele tinha uma filha que era montoneira e foi ameaçada, no caso de encenarmos o musical. Depois os ingleses vieram e fizeram sobre o mesmo tema musical, que era sobre Evita Peron. E eu percebi, assim que eu cheguei em território estrangeiro, senti uma saudade imensa do Brasil. Virei uma espécie de Gonçalves Dias, comecei a escrever canções do exílio e percebi que o Brasil era um país fascinante, um país absolutamente imprescindível para mim. Então eu tive essa sensação de que aquela terra lá que eu criticava tanto era a única possibilidade de felicidade para mim. Então foi curioso perceber, através da distância, essa paixão enorme que eu não supunha que existisse em mim. Nos anos 70, tinha uma grande utopia de transformação do mundo através da consciência. E uma série de práticas que, de certa maneira, corporificavam essa utopia. O negócio do amor livre, eu acho que pela primeira vez na história da humanidade chegou ali a um apogeu. Quer dizer, você tinha os outros surtos de amor livre que você teve, tinham sempre uma perspectiva trágica qualquer. Por exemplo,
o Vesúvio ia acabar explodindo, ou Deus ia transformar todo mundo em estátua de sal. Ali não, ali você, sem Vesúvio, sem estátua de sal, você teve o privilégio de se aproximar das pessoas sem qualquer tipo de constrangimento de ordem sexual. Eu acho que isso foi uma mudança extraordinária. O outro dado é que a música passou a ter também uma importância planetária, e a ideia de transformar o mundo através da consciência e da droga. Então foi um momento extremamente rico em que a humanidade de vez em quando tem esse surto de se reinventar, supor que está no início, na origem, no gênesis de novo. E, como decorrência desse processo, a poesia brasileira supôs que estava inventando de novo a própria poesia. E, evidentemente, esse foi um ato de ingenuidade. E, muito rapidamente, os textos que se produziram naquele tempo se revelaram inconsistentes, desprovidos de qualidades literárias e até descartáveis. Eu acho que tiveram uma função ali muito mais antropológica do que literária. Mas eu tenho a impressão que, de alguma maneira, esse surto vitalista ficou impresso em algumas das produções que saíram desse período, que transcenderam, de alguma maneira, esse período. Acho que em figuras como Paulo Leminski, Ana Cristina César, esse surto ficou impresso, às vezes até pelo avesso, como no caso da Ana Cristina, que Ana Cristina é uma espécie de implosão existencial, né? Quer dizer, até o suicídio, que foi o que arrematou a experiência biográfica dela, é uma espécie de marca simbólica dessa implosão. Então, acho que essa geração, por mais que tenha deixado poucos... É como se fosse Safo, a poeta grega, entendeu? Como se fossem os grandes poetas gregos, você só tem fragmentos dele. Então, foi geração deles. Essa geração deixou fragmentos do que teria sido uma experiência estética e existencial inovadora. Poxa, você fez uma pergunta metafísica, de repente o ar-condicionado pifou, né? O ar-condicionado cessou como por encanto. Isso parece ser um sinal paranormal de que a minha resposta deve ser metafisicamente comportada. Então eu te diria que eu acredito em Deus, mas temo que Deus não acredite em mim. Esse é que é o meu grande problema metafísico. Eu acho que deve ter alguma força ordenadora do universo. A física quântica está cada vez mais próxima de descobrir essas simetrias. E acho bastante provável. Acho até provável, ultimamente, eu que já tentei ser cético, tentei ser ateu, acho até provável que haja uma ordenação no churrasco rodízio da humanidade, entendeu? Quer dizer, que a gente ocupe isso aqui segundo algum princípio ordenador maior. Acredito hoje até em teses estapafúrdias, como, por exemplo, a da reencarnação. Acho que pode ser que depois da picanha venha sempre o cupim, depois do cupim venha sempre o coração de galinha. Quer dizer, eu acho que pode ser que no porcão da existência haja algum princípio ordenador. Olha, em geral, eu leio as minhas coisas sempre como se fosse um estrangeiro. Nunca tenho assim, aquela sensação narcísica que deve ser maravilhosa, de assim, puxa, como eu sou legal. Então, de vez em quando, eu me surpreendo gostando de algumas coisas. Eu gosto muito de um poema que eu fiz chamado Manu Saruê, que é um poema longo, assim, que até já foi dito por algumas pessoas. O Rubens Corrêa disse de uma maneira muito interessante esse poema. De vez em quando me surpreendo, tem assim esse estranhamento de, pô, que coisa curiosa. Mas eu nunca tenho o prazer de reconhecer como meu, é sempre como se fosse um outro, entendeu? Aliás, eu odeio essa coisa, esse culto e essa limitação também do ego, né, da gente. Eu até escrevi uns poemas sobre isso, é pena que eu não me lembro, eu gostaria de falar um poema desse. Mas, assim, tem um que diz assim, queria ser outro, perambular entre as bandeiras de Bazárgada, bailar bêbado no bafão de Baudelaire, e por aí vai. Quer dizer, assim, nunca, quer dizer, não ser sempre esse animal confinado em sua medíocre circunstância, que é um poema assim que fala exatamente desse aprisionamento que o ego traz pra gente, né? Então, quer dizer, a minha brincadeira, aliás, com a poesia é um descentramento permanente, é sempre tentar ser outro. Eu acho que até a poesia é um pouco essa busca, pelo menos a poesia para mim é uma tentativa de ampliar os limites
eguidade, se vocês me permitem criar um neologismo feio para burro, precisamos arrumar um neologismo melhor para isso. Quer dizer, esse lago intolerável em que a gente se reproduz a si mesmo especularmente, narcisicamente, quer dizer, eu adoraria ser outro. Quer dizer, eu acho que um dos projetos mais bacanas da poesia é exatamente ampliar esse espaço do si mesmo, né? Não sei, eu nunca quis exatamente fazer alguma coisa. Eu estou tentando fazer agora um poema grande, um poema ambicioso, assim, meio épico. Épico burlesco, naturalmente. Eu não consigo fazer nada muito grave, assim. Então eu gostaria de fazer esse poema. Espero que eu consiga arrematar esse poema. Um poema grandão e tal. Mas eu nunca tive assim um dever, nunca me senti um missionário, nunca me senti ungido pelos deuses, entendeu? Para cumprir uma grande tarefa literária. Não, pelo contrário, eu tenho uma postura aí um pouco de biscateiro mesmo. Quer dizer, à medida em que o meu tempo me solicitar, eu compareço aqui e ali, mas sem nenhuma solenidade, sem nenhum senso missionário realmente. Então, pode ser que me encomendem e que me cobrem coisas e que eu me sinta até compelido a obedecer às musas e aos próceres do meu tempo, mas, em princípio, eu tenho uma relação muito dessolenizada com essas coisas. Então, quer dizer, eu não tenho nenhum sentimento assim de frustração. Espero que não tenha nunca mais esse tipo de sentimento, não tenha nunca. Não sei, esse negócio de posteridade, engraçado, nunca pensei sobre isso. Só uma vez pensei sobre isso, até escrevi um poeminha a respeito. E tem uma coisa que me aflige muito na posteridade, é que a posteridade só costuma chegar depois da morte, né? Isso é um dos problemas graves da posteridade. A posteridade você tinha que ter posteridade em vida, né? Você tinha que ter por exemplo, o teu epitáfio já tinha que estar, de alguma maneira, cunhado. Me lembro até que uma época a Veja me telefonava todo ano, no final dos anos 70. Até era o Joaquim Ferreira dos Santos, que acabou de fazer uma biografia muito boa do Antônio Maria. Ele me ligava todo ano para fazer pequenas entrevistas que nunca eram publicadas. Aí, na terceira vez que ele ligou, eu falei assim: Joaquim, não vai ficar atualizando o meu necrológio, não. Eu tenho a impressão que ele só acrescentava os acontecimentos do ano ao necrológico. Não sei por que razão, supunha-se que as pessoas fossem morrer precocemente naquela altura. Mas nunca pensei nisso, não. Nunca pensei na morte. Engraçado, já algumas vezes tive a sensação de que já havia escrito alguma coisa razoável. Tive também sempre a sensação de que não dialogaria nunca com assim, os grandes criadores do cânone ocidental. Quer dizer, não tenho a menor ilusão de escrever a Divina Comédia ou de escrever a obra do Shakespeare, entendeu? Quer dizer, engraçado, nunca fui um camarada colonizado pela ideia da grande obra, nunca. Quer dizer, se por acaso eu escrever alguma coisa que tem interesse para os pósteros, será por acidente, por acaso, ou até por equívoco.